A Gay TV recebe hoje com muito orgulho Jean Willis, escritor, jornalista e muito mais do que isso. Um ativista humano que pensa e defende direitos iguais. Abusado, corajoso, não se intimida nem se acovarda. Prazer enorme te receber. Prazer, Regina. Depois de nosso breve encontro, Pois né? é. Estamos aqui. Obrigado. Jean, da onde você tira tanta coragem? É difícil de responder essa pergunta. Eu acho que eu tiro minha coragem da minha própria história de vida, né? Minha história de vida é marcada pela privação, pela ameaça, claro, a ameaça existencial, né? Você ser pobre, de periferia, gay, morar numa cidade do interior, mudar para uma cidade grande, lhe coloca numa série de riscos. Então, diante do risco, você tem que desenvolver a coragem. Mas é preciso a gente também se perguntar a coragem para quê, né? Porque a coragem por si só ela não tem um valor. Ela só passa a ter um valor quando você qualifica ela, né? Então, um terrorista, um homem-bomba tem coragem, mas para uma atitude que prejudica a coletividade, né? Eu pensei imediatamente na minha família, né? Mas depois, à medida que eu fui crescendo e ganhando consciência, eu fui entendendo que o drama da minha família é um drama de outras tantas famílias. E aí você amplia a sua ação não mais para beneficiar você e os seus, mas beneficiar você e todos aqueles que estão numa situação parecida com a sua. Você se assumiu aos 16 anos, para sua mãe. Para minha mãe. Por que você tomou a decisão de se assumir para sua mãe, que era uma senhora muito humilde? Porque porque eu não conseguiria viver uma vida de mentiras, porque eu acho que mentir para minha mãe, mentir para os meus irmãos, não dizer para eles que eu era homossexual, viver uma homossexualidade apenas fora de casa, nos guetos gays, né, nas boates, na casa de amigos, era cindir a minha vida entre uma vida real em que meus desejos, meus afetos podiam ser expressados e uma vida de mentira em que eu tinha que silenciar acerca de mim mesmo. Como que ela reagiu? Ela não gostou quando eu contei, né? Porque minha mãe é uma mulher nordestina, né? Do interior da Bahia, Alagoinhas, semi-analfabeta, que viveu a vida dela inteira ali na pobreza, batalhando para criar os filhos dela. Ela não reagiu bem, porque existe um imaginário por parte dessas mães, né? Dessas mães assim mais humildes, que têm filhos homossexuais, que elas acham que o filho vai necessariamente virar um marginal, viver à margem da sociedade. Só quero que a senhora entenda que eu gosto de outros homens. E isso não muda nada na minha vida. Nossa, Jean. Mas como que você assumiu isso pra você? Porque eu imagino que é uma volta. Existem pessoas na vida da gente que elas cruzam e fazem diferença significativa, né? E eu era da igreja, né? Das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e do movimento pastoral. Pastoral da Juventude Estudantil, Pastoral da Juventude do Meio Popular. E como membro da Pastoral da Juventude Estudantil, eu participei de uma colônia de férias em Taizé, a comunidade Taizé, uma comunidade de irmãos ecumênica lá na minha cidade. E eu conheci nessa colônia de férias um professor de português, de língua portuguesa, chamado Chico Dantas, que era envolvido com teatro na cidade. E esse cara era um homossexual assumido. E ele me fascinou de tal maneira, não me fascinou afetivamente, ele me fascinou como ser humano, a coragem dele, a liberdade, a inteligência, o repertório dele. E eu fiquei fascinado e eu vi que os desejos que eu negava em mim, que eu estava negando, que era o meu interesse, estavam ali por uma pessoa que tinha uma relação super positiva com aquilo e falava abertamente daquilo e assumia que amava rapazes. E o Luiz Carlos Lacerda, que é conhecido como Bigode, diretor de grandes filmes, Leila Diniz, For All, Viva Sapato, um grande diretor. Na entrevista ele assumia a homossexualidade dele e falava do romance dele com o Lúcio Cardoso e eu falei, poxa, mas esse homem é um cineasta, ele é inteligentíssimo e ele é homossexual e ele é assumido e que bacana. E aí, através do Luiz Carlos Lacerda, eu acabei chegando ao Agnaldo Silva e a vida do Agnaldo Silva. E aí eu fui conhecendo essas figuras de referência e elas foram me incentivando a entender que eu não deveria viver uma vida de mentira. E que eu precisava dizer para mim mesmo. E aí eu disse para mim mesmo, quando eu disse para mim mesmo, eu contei para meus irmãos. E depois de contar para meus irmãos, eu contei para minha mãe. Tá, e aí ela, em princípio, não recebeu muito bem, mas depois... Depois ela entrou na fase do não falo disso. Pois é, foi uma única conversa com ela? Foi uma única conversa. Aí tá bom, já sei, não falo disso. Aí não falo disso. Aí nós não falávamos disso.
Mas para você a vida ficou mais leve, Nossa, muito, porque eu falava tranquilamente. Aí eu passei a falar vendo novela com ela, por exemplo. Assim, Olha, tá vendo? Não, eu falava assim, que esse cara é lindo e tal. Aí eu já falava que era mesmo pra... Eu via que ela às vezes ficava desconfortável. Mas para quebrar o gelo. Mas ela foi assimilando. Ela foi assimilando. Aí ela foi conhecendo os meus amigos, eu fui levando amigos em casa. E ela foi se habituando e o preconceito, ele existe enquanto há uma distância entre você e aquilo que você não conhece. Concordo. Quando ela foi conhecendo, ela foi perdendo o preconceito. Hoje minha mãe, ela é quase uma ativista, ela defende, e a minha mãe continua lá na igreja, ela é mariana, né, da congregação mariana lá da minha cidade, Alagoinhas. E deve morrer de orgulho de você. Não, ela tem muito orgulho de mim, tem orgulho da família, todos os meus irmãos todos. O que te abala? O que te deixa inseguro, Jean? O que me deixa inseguro? Quer dizer, pensar que eu não estou fazendo a coisa certa, que eu estou prejudicando alguém de alguma maneira, entendeu? Isso me deixa bastante seguro. Então você deve ser rígido com você. Sou muito, eu me policio demais, e eu me incomodo muito assim, quando alguém diz, mas isso que você fez não é bacana, não foi bacana para isso aqui. Aí isso me traz uma insegurança, porque eu tenho uma clareza, uma certeza do que o que eu estou fazendo é a coisa mais correta. Se alguém chega e levanta uma hipótese de que aquilo não é, claro, me trazendo argumentos consistentes, claro, isso me dá uma insegurança, mas eu sou capaz de rever também tudo e refazer tudo de novo da maneira que eu achar. Preciso. Da maneira que contemple todo mundo. Quer dizer, contemple a maioria, porque contemplar todo mundo nunca a gente vai conseguir, né? Mas de modo que agrade a maioria. E você acredita em Deus? Eu flertei com o ateísmo no meu período de faculdade, quando eu comecei a ler Marx, né? Comecei a ler Nietzsche, os filósofos. Você sabe que nós piscianos, e aí já a própria recorrer à astrologia já é uma maneira de dizer que eu não vivo num deserto de crença. Nós piscianos, a gente tende a crer, a gente tem uma conexão com o sagrado. E eu tenho essa conexão com o sagrado, com essa dimensão do sagrado, desde muito pequeno, né? E por mais que eu tenha tentado recalcar isso no período da faculdade, eu não consegui. Então, a minha relação com o sagrado ela é mais forte. É isso que eu ia dizer. A fé é mais forte. Muito mais forte, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também eu não consigo mais crer no Deus da maneira como ele é apresentado nessa face ordinária que as igrejas neopentecostais apresentam. Explica essa face ordinária. O que você entende por essa face ordinária? É um Deus beligerante, um Deus intolerante, um Deus que não é amor. Que pune. Um Deus que pune, um Deus que é contra a diversidade. Pois é, então, porque quando a gente vê esses parlamentares que se dizem cristãos e tal, eu sinto tão pouca amorosidade neles, até no tom de voz, nas expressões. Não me parecem pessoas amorosas. Não parecem. Eu acho que eu costumo dizer que eles não assimilaram a regra de ouro do cristianismo, né? Que é amar ao próximo como você mesmo, que é o que funda a ética cristã. Regina, parte do que eu carrego hoje na vida, assim, o meu cuidado com o outro, a minha sensibilidade diante da dor do outro, a minha conduta ética, ela veio do cristianismo. Foi o cristianismo que me deu isso. Foram os meus anos de igreja católica, de comunidade eclesial de base. Frequentando a igreja. Exatamente, que me deu esse valor, né? Inclusive que me aproximou do socialismo. Porque se hoje eu pertenço a um partido socialista, é porque eu vi um nexo entre o socialismo e o cristianismo. Enfim, essa ética me parece muito pouco apreendida por esses parlamentares que vociferam. Então, hoje eu acredito em Deus, mas não nesse Deus, nessa face de Deus que eles apresentam para as pessoas. Eu acho que Deus não é contra a diversidade cultural, eu acho que Deus não é contra a felicidade, contra a festa. Jean, você disse que você quer casar e ter filhos. Qual é o homem assim que chama a sua atenção? Você já tem um pretendente ou não? Não, eu não tenho um pretendente, não. Essa vida de parlamentar, né? A vida de parlamentar por si só já ela consome muito, ela absorve muito, quer dizer, quando você se dedica. O fato de eu ser, quando você se dedica. Quando você é parlamentar e você cumpre outras funções na sociedade, eu sou professor, eu escrevo, eu continuo fazendo essas atividades, me dedicando a todas elas. E quando você se torna o símbolo de uma causa involuntariamente, porque quando eu digo isso, eu não estou me vangloriando, né? As circunstâncias históricas me colocaram nesse lugar. As relações afetivas, elas ficam muito difíceis, né? Porque quando eu vou para os lugares de sociabilidade gay, boate, sauna, bares, as pessoas, elas não me veem como um homem possível de paquerar, né? Elas me veem como alguém que elas admiram e que elas vão lá tirar dúvidas, ou levar queixas, ou fazer comentários. Quer dizer, você é o Jean Willis 24 horas por dia, nunca é só o Jean. Então, diante desse quadro, não pintou nenhum pretendente.
ainda. Mas eu acho que o homem ideal, assim, que faz a minha cabeça, primeiro é um homem da minha idade ou mais velho. Assim, eu não... Você está com que idade já? 37. Tá. 37 anos. Segundo, tem que ser inteligente e ter humor. Eu acho que as pessoas... as pessoas que têm humor... eu acho que só as pessoas inteligentes têm... Bom, acho que só os inteligentes têm bom humor. Por enquanto, eu estou um pouco fechado para isso. Por conta mesmo? Eu tô, infelizmente. Eu estou fechado para isso. Às vezes eu até evito ir nos lugares de gays, assim... De paquera, de paquera, porque eu vou e aí as pessoas me olham de maneira meio estranha. Eu acho que tem um hábito de não ver políticos, parlamentares, pessoas públicas nesses lugares. E aí, quando eu vou, elas estranham. Então, eu fico até meio ressabiado, assim. Pois é, mas não é custoso demais você nunca poder relaxar, nunca poder... É custoso. Sabe, deixar de ser essa figura que é modelo e tal. Não, claro que é custoso. Eu nem gosto de alimentar isso, porque sou humano. Eu tenho contradições, eu tenho defeitos. Comete deslizes? Cometo deslizes, cometo erros. Não, eu não alimento isso não, muito pelo contrário. Eu vou lá e insisto. Então, mas não é fácil de lidar. Pois é, como é que você quebra, assim? Quando que você pode ser você? Com os meus amigos, em casa de amigos, assim. Eu vou muito em casa de amigos. E o projeto de ter filho? Um projeto de ter filho. Eu tenho esse projeto, assim, independente de casar ou não, eu pretendo, sei lá, por volta dos 40 anos, adotar meu filho, né? Mas por que você quer ser pai, Jean? Porque eu gosto de criança. Sempre gostei. Mas elas crescem. Elas crescem, eu gosto, mas eu quero ter alguém, assim, para cuidar, sabe? Eu quero dar amor, eu quero deixar uma pessoa melhor para o mundo. Ah, que legal. Porque a gente fala muito em deixar um mundo melhor para as pessoas, mas eu vejo muito poucos pais e poucas famílias preocupados em deixar filhos melhores para o mundo. E as ameaças de morte? Olha, diante dessas ameaças, eu até mudei essa rotina. Assim. Eu acho uma loucura essa história de ameaça de morte. E elas são sérias. São sérias? Seríssimas. Por telefone? Por telefone, pelo Twitter, pelo Facebook e um site específico. Eu só quero deixar claro assim, que se a intenção da pessoa é me calar de alguma maneira ou limitar a minha atuação, ela não vai conseguir. Eu não vou... Desde que as ameaças começaram, eu não mudei nada. Não, muito pelo contrário, eu me tornei, inclusive, mais ativo na militância, muito mais incisivo nas cobranças, na atuação parlamentar. Primeiro, se a tentativa é essa, ela não vai conseguir. Segundo, ela não perde por esperar, porque eu acionei todas as instâncias possíveis também. O Ministério da Justiça está a par dessas ameaças, o ministro Zé Eduardo Cardoso, a ministra Maria do Rosário, que é da Secretaria de Direitos Humanos, está a par. A presidenta Manuela Dávila, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, está a par, e o presidente Marco Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, também. A Polícia Federal já abriu um inquérito, nós já temos uma investigação avançada. Essa pessoa, ela já foi identificada, entendeu? E assim, ela não perde por esperar, porque as pessoas acham que elas podem fazer ameaças impunemente, elas não vão fazer. E para finalizar, o que você gosta de fazer para se divertir? Ouvir música? O que você gosta de ouvir? Você gosta de viajar? Você tocou no ponto, ouvir música. Eu adoro ouvir música brasileira, eu adoro dançar música brasileira. Eu adoro eu danço bem. Como todo baiano. Eu danço bem e canto bem. Gosto de cantar também. No chuveiro, gosto de cantar em karaokê. Eu acho que tem até perdido aí no YouTube um vídeo meu cantando. E eu não vi, eu tô cantando uma música do Fagner, inclusive, que o Fagner cantou, que é Noturno. E a pessoa filmou e tá no YouTube. Mas hoje eu fico, assim, pensando duas vezes em fazer isso, porque tem gente que não compreende essa dimensão humana da gente e faz esse tipo de jogada. Filma você ali, descontextualiza aquele vídeo e joga da maneira que ele quer jogar. Aí eu tomo hoje certos cuidados, só danço mesmo em casa de amigos ou festas que eu sei que não vai ter esse tipo de gente. Só me resta aplaudir e agradecer sua presença aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Eu não sei receber elogios, Regina. Precisa aprender. Então precisa aprender. Muito obrigada, viu? Obrigado. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. Obrigada pela sua companhia.